Bom dia a todo mundo novamente. Nossa aula sobre escoamento em meios porosos, disciplina de operações unitárias 1, do curso de Engenharia de Alimentos do IFPA Campus Barreiras. Hoje é a segunda parte desse conteúdo. A primeira parte foi dada na semana passada, foi ministrada semana passada. E hoje a gente vai ver algumas equações, alguns tipos de equações que modelam a perda de carga dentro desses escoamentos em meios porosos. Ficando a ser estudado para as próximas semanas e nos artigos que a gente vai avaliar os tipos de leitos, tá? Então, escoamento em meios porosos, segunda parte, no caso, né? A gente já viu semana passada todas as equações, todas as características, na verdade, que vão dar referência, vão caracterizar esses meios, as partículas que estão nos meios porosos. Então, a gente viu a relação de área superficial, de esfericidade, entender um pouco mais de granulometria, para caracterizar a partícula. Do entendimento da partícula, a gente percebe que, para um fluido escoar por entre os dutos, ou um meio poroso, que é o espaço, os vazios presentes entre essas partículas, algumas características devem ser usadas. Por quê? Porque o escoamento, a fluidodinâmica, vai depender tanto das características do fluido, né, viscosidade, densidade, a própria vazão do mesmo, quanto das partículas. Qual a área de contato que o fluido tem com essa partícula? Qual o atrito que tem com essa partícula? Qual a resistência dela? Então, a gente viu que eu tenho um somatório das forças. Então, eu tenho forças externas, força de arraste, força de empuxo, e essas forças dependem tanto das características do material sólido, né, das partículas, na verdade, quanto do meu fluido que está passando por entre esses dutos, por entre o leito poroso. Então, o escoamento em leitos é um fenômeno que considera as propriedades de um fluido a um leito de partículas pela passagem de outro fluido através desse leito a uma velocidade que as partículas, ora em repouso, nesse caso um leito fixo ou estacionário, começam a se separar e podem até ser arrastadas, no caso de uma fluidização, que a gente também já citou alguns casos desses, né? Como, por exemplo, se eu tenho um sistema de filtração de água, bem comum aí que a gente faz, com areia grossa, areia fina, brita média, brita grossa, brita fina, aquelas partículas formam um leito que é fixo, é estacionário. E a água, ou qualquer outro fluido que está sendo filtrado, passa por entre os dutos formados entre essas partículas, né, deixando ali algumas sujidades que estavam antes presentes. Então, é um processo de filtração com um leito fixo. Mas, por exemplo, se eu tenho arraste de algum material devido, por exemplo, a uma alta vazão do meu fluido, as partículas que estavam fixas, que estavam estacionadas, elas podem ser separadas e podem ser arrastadas, que é bem comum, por exemplo, quando a gente tem uma chuva muito forte e a gente chama de enxurrada, aquela água que passa arrastando todo o material. Então, é um fenômeno de fluidização. Isso aqui é um conceito extraído do livro da Tadinho, tá? Então, a perda de carga nesses leitos porosos pode ser calculada através de uma analogia ao modelo de fluxo em tubos. Então, da mesma maneira em que eu calculo a perda de carga em um tubo, como a gente já viu, por exemplo, na disciplina de fenômenos de transporte, eu também posso calcular isso nos leitos. Observamos que um tubo ou um duto que existe, que é criado entre as partículas, porosidade entre elas, né, ele pode ser considerado um tubo comum. Porém, eu preciso fazer as analogias, por quê?
Porque eu sei que esse duto não vai ser um tubo retinho com comprimento tal, como é um tubo, quando a gente fala assim, um tubo de diâmetro de 100, né, um tubo de 100 com 25 metros de comprimento, uma tubulação de esgoto, por exemplo. No duto, não. Primeira coisa que a gente já viu é que ele tem uma tortuosidade, né? A gente sabe que os dutos eles vão sendo formados, né? Eu tenho diversas curvas, e aí o fluido vai sempre procurando aquele local para escoar, onde ele tenha menos resistência. Ele vai sempre se desviar das barreiras que são apresentadas. Então, eu não posso considerar que esse duto é um tubo perfeito. É um tubo horizontal ou mesmo vertical, retilíneo, onde eu não tenho curvas. Não. A realidade é que ele tem diversas curvas que a gente vai chamar de tortuosidades. Então, ele vai fazendo, ele é torto, né, como o próprio nome diz, e ele vai fazendo diversas curvas. E aí é uma das características, é um dos coeficientes, é a tortuosidade, para que eu possa fazer essa relação. A gente também viu que as partículas, elas não são partículas perfeitas, todas iguais, como uma esfera perfeita, né? Ela possui cantos. Esse canto pode estar de um lado e pode não estar do outro. Então aí também entra o conceito que a gente viu de esfericidade. Então todas essas características vão influenciar em como o meu fluido passa por entre essas partículas e na resistência que vai ocorrer para que ocorra um escoamento. Então, entendendo essas características do fluido, das partículas, da perda de carga, eu, por exemplo, posso calcular o tempo que vai demorar para que ocorra a filtração de um fluido em um leito fixo. Tá? Então, aqui, como a gente tem visto, esses dutos que são formados são canais tortuosos. Né? Então, um leito ele é um conjunto de canais tortuosos que tem variadas seções transversais, né? Que simulam as dimensões e curvaturas dos poros no leito empacotado. Como se tivesse lá uma forma padrão para um leito, onde eu pudesse avaliar, ó, aqui eu posso fazer uma modelagem de tal forma. Isso, na realidade, ocorre como? Quais os coeficientes que eu devo utilizar para que sejam corrigidas essas diferenças? Assim, a gente tem alguns estudiosas, que trabalharam, se debruçaram, né, sobre esses conteúdos. Então, a gente vê que desde 1922, mesmo antes disso, a gente já tem a lei de Darcy, e sem calculadora científica, sem computador, sem nada, eles conseguiram fazer modelagens que até hoje são usadas. Então, a gente tem as equações de Blake, de Cosene, a de Karman e Cosene, né, e de Ergun. Cada uma delas tem uma aplicabilidade melhor em determinadas condições, seja com esfera tal, com a porosidade tal, com o número de Reynolds para o escoamento dentro de uma faixa. Então, o que a gente vai ver agora é essas equações e as faixas de trabalho que cada uma se adequa melhor. Tá? Então, primeiro de tudo, a lei de Darcy, né? Então, a lei de Darcy ela vai dizer o seguinte, ó, a velocidade média de um fluido newtoniano escoando em regime laminar, então percebam que eu já tenho uma restrição, dentro de um leito poroso, é proporcional ao gradiente de pressão e inversamente proporcional à distância percorrida no leito. Onde é que eu posso resumir isso? Nessa equação aqui que está no meio, né? Está dizendo o seguinte, ó, a velocidade média desse fluido, desde que esteja escoando em regime laminar, dentro de um leito poroso, ela é proporcional ao gradiente de pressão e inversamente proporcional à distância percorrida, ao comprimento desse leito, HL. Tá? Então, quanto maior a queda de pressão, maior a velocidade média. Quanto maior a velocidade média, maior a queda de pressão. Quanto maior
a distância percorrida, menor será a velocidade média. Tá? Percebam que aqui a gente tem a presença de um Kp, né? Que é uma constante aí menos conhecida para a gente. Aqui a gente já tem a simbologia de que nosso Q maiúsculo aqui é vazão, o A é área, H é comprimento, ΔP é queda de pressão. Sendo que o Kp é a constante de permeabilidade. Né? E ela é dada por PS sobre μ, ou permeabilidade específica do leito sobre viscosidade. E representa a resistência ao escoamento do fluido. Então, se a gente tiver uma ideia mais popular sobre permeabilidade, é pensar no quanto um fluido pode penetrar dentro de um leito, seja esse leito um solo, uma parede, que é um sólido, né? O próprio solo que a gente pisa. Então, como eu citei anteriormente, é um grande problema das cidades hoje, né? Até mesmo cidades maiores ou cidades menores com barreiras, você tem uma grande área asfaltada. E o asfalto tem baixa permeabilidade, ele não é permeável. Com isso, você não tem a penetração da chuva, quando ela ocorre, e aí acontecem os alagamentos. Então, por isso que hoje, em diversas cidades, você tem uma política de preservação de áreas verdes e mesmo de utilização de pisos com maior permeabilidade. Então, pisos onde eu tenho a presença de concreto, mas eu tenho a presença de grama ou de solo. Eles chamam, por exemplo, de piso-grama, né? Onde você vai ter uma maior área, né? Então, aqui percebo que está em metro quadrado, permeável. Sendo você tem uma maior área permeável, maior quantidade de fluido, no caso da chuva, por exemplo, vai penetrar nesse solo. E o solo pode ser considerado um leito fixo ou estacionário. Tá? Quanto mais permeável for, mais fluido eu vou ter sendo penetrado. Quanto menos permeável for, menor vai ser a penetração desse fluido. Tá? Então, o primeiro conceito aí que a gente vai observar. Logicamente, vocês veem que a constante da permeabilidade não depende somente do leito, né? Ele depende da viscosidade do fluido que está penetrando. Porque eu posso ter, imagine, um filtro de café, tudo bem? Aquele filtro seja ele de pano ou seja ele de papel, onde ele é permeável. Aquela película, seja pano ou seja papel, ele tem uma permeabilidade específica. Ele deixa-se penetrar. Porém, se eu colocar ali um óleo ou um mel ou algum determinado tipo de óleo ou gordura, de acordo com a viscosidade que ele apresenta, pode-se não haver a permeabilidade, pode não haver a penetração desse fluido. Por quê? Porque eu tenho um material sólido, um filtro, que ele permite a passagem de alguns tipos de fluido, né? Por isso existem os meios filtrantes. De outros, ele vai haver a retenção. Então, isso depende, no caso, principalmente aqui, da viscosidade do meu fluido. Sendo a viscosidade uma resistência ao escoamento também. Tudo bem? Então, segundo ponto, a equação de Karman-Cozzeni. Né? A equação de Karman-Cozzeni parte do seguinte princípio. O leito formado de uma mistura de partículas de vários tamanhos e formatos e tem a utilização de valores médios para volume e área superficial da partícula. Ou seja, ele está considerando que em um leito as partículas são diferentes uma da outra. A gente já viu isso antes, né? Tanto é que a gente falou de distribuição de tamanho. As minhas partículas eu devo encarar que elas não são iguais, não têm o mesmo tamanho, e que eu devo utilizar dentro de um leito o conceito de diâmetro médio, esfericidade média, para se calcular
um volume e área média de cada partícula e, consequentemente, do leito. Então, levando em consideração essas características de diferenças e de cálculo da média para as características da partícula e do leito, o Carman Cozzeni ele elaborou equações que vão utilizar esses conceitos. Então, o primeiro deles aqui que a gente pode ver é o seguinte, ó. Vou partir do central aqui, que aí a gente vê os demais. Eu acho que vai ficar mais simples. O que ele está simbolizando? Ó? A queda de pressão ao longo do comprimento do leito. Então, ele vai dizer que a queda de pressão ao longo do comprimento é igual a 2 vezes F, vezes densidade, vezes velocidade superficial do fluido, ao quadrado, sobre diâmetro da partícula. Tá? dp. Diâmetro da partícula a gente já viu anteriormente, né? No caso de uma partícula esférica, por exemplo, 6 vezes o volume da partícula sobre a área especial dessa partícula. Já o F, daqui, ele vai ser um fator de fricção. A gente sabe que está relacionado com o contato, né, entre o fluido e a minha partícula. Esse contato entre o fluido e a partícula vai depender, percebam que da porosidade do leito, aqui, e do número de Reynolds para a partícula. Tá? A porosidade, então, a gente sabe, quanto mais porosa, menor vai ser a fricção. Por quê? Porque eu tenho mais espaço livre para esse fluido escoar. Quanto menos porosa, maior vai ser a fricção. Observando que a porosidade do leito deve estar entre 0,26 e 0,89. Bem? Então, através desse conceito de fator de fricção e diâmetro da partícula, eu consigo partir de uma equação inicial para queda de pressão ao longo do comprimento do meu leito. No caso da simulação de dutos de escoamento, ou seja, utilizando um conceito que a gente trouxe inicialmente, eu tenho dutos que são canais tortuosos que podem ser calculados através de analogia de tubos. Observamos que eu tenho áreas diferentes, né? Eu tenho diâmetros diferentes ao longo desse duto, eu tenho comprimentos diferentes e eu tenho uma tortuosidade nesses dutos. O somatório deles é que vai me dar o comprimento total do duto, né? A área total que eu vou percorrer, a distância total que eu vou percorrer, que é diferente da altura do leito, tá? Como está aqui, comprimento do leito. Então, eu tenho outro conceito que a gente já viu anteriormente em Fenômenos 1, então, tem o diâmetro hidráulico, né? A gente usava isso quando a gente diferenciava dutos de tubos, então já tem um diâmetro hidráulico, e o diâmetro hidráulico vai ser igual a 4 vezes área especial vezes perímetro molhado, ou 4 vezes volume de vazio, né, sobre perímetro molhado. Então, a equação pode ser resumida dessa maneira, ou até mesmo dessa. 4 vezes porosidade sobre a área superficial da partícula, se eu não estou... área superficial da partícula, área da seção de escoamento, desculpe, foi maiúsculo aqui, vezes 1 menos porosidade do leito. Sendo que a área de seção de escoamento é igual ao número de dutos no leito, número de dutos total, vezes a área interfacial de um duto, ou seja, a interface dele, sobre o volume ocupado pelas partículas. Se eu tenho a área toda, o volume todo do leito, e aí eu vou ter o volume que é ocupado pelas partículas. Se eu tenho o leito menos o volume das partículas, o resto é duto.
basicamente eu estou fazendo essa consideração, né? Então, se a gente pegar como essa garrafinha, eu calcular o volume dela, dá 0,05 centímetros cúbicos, tá? E eu calculo um número de pedrinhas redondas que eu posso colocar aqui dentro. Sabendo o volume de cada pedrinha dessa, né, e eu colocando aqui um número X de pedrinhas, 100 pedrinhas, então eu posso pegar a área de cada pedrinha, vezes o número de pedrinhas, dá 100. Com isso eu acho um volume. Tá? Encontrando o volume de cada pedrinha, não a área, me desculpe. Se eu calculo o volume ocupado pelas pedrinhas e eu tenho o volume da minha garrafa, que pode ser considerado um leito, a diferença entre esses dois volumes é o volume de dutos, ou volume de vazios, que eu vou ter. Com esse volume de vazio, eu sei qual posso fazer uma relação para saber qual é a distância de dutos, ou qual é o comprimento dos dutos que eu vou ter. Okay? Aqui, as especificações sobre cada um das incógnitas ou variáveis que estão sendo utilizadas, né? AS, a área da seção de escoamento, em metro quadrado. PW é o perímetro molhado. DC, o diâmetro da coluna. DC está aqui. HL é a altura do leito. LD é o comprimento dos tubos, dos dutos. Lembrando que aqui a gente vai falar de valores médios, né? Já que os dutos vão ter comprimentos diferentes, diâmetros diferentes. Diâmetro hidráulico, DH. ND é o número de dutos no leito. E N' D é o número de dutos por metro quadrado de seção transversal do leito. Se a gente pegasse isso aqui, fatiasse, tivesse fatias, e calculasse o número de dutos que eu tenho por cada metro quadrado. Isso se faz por amostragem, tá? Geralmente a gente faz um cortezinho de uma área, mais ou menos como se faz o cálculo de número de pessoas em um evento. Uma polícia faz, ou os canais de televisão fazem. Tiram várias fotografias aéreas, distribuídas, logicamente, não pode ser concentrado em um único lugar. Se avalia uma área de 1 metro quadrado, quantas pessoas tem 1 metro quadrado? Se ali tem 10 pessoas, eu avalio toda a minha área, né? Tiro a média, ó, aqui tem 10, aqui tem 7, aqui tem 8. Na média deu 7,5. Vejo toda a área que eu tenho, quantos metros quadrados tem. Se eu tenho 7,5 pessoas por metro quadrado, logicamente estou falando aqui um número muito exagerado, eu consigo calcular o número de pessoas que vai ter naquela região total. Então, praia de Copacabana no final do ano, Réveillon, festa no Farol da Barra. Então, todos esses cálculos são feitos dessa maneira. Você consegue fazer isso também para o leito. Logicamente que eu tenho que dar um zoom, né? Eu saio de uma área que é muito grande, que é uma praia de Copacabana, com uma área bem pequena. E é através desse pequeno recorte eu consigo calcular, tá bem? Na microbiologia também se faz muito isso, né? É mais ou menos a mesma analogia. Você pega uma pequena placa ali e quando você vai colocar no contador de células, tem pequenos quadradinhos ali que você vai ver, ó. Aqui tem 1 centímetro quadrado e 1 centímetro quadrado eu tenho tantas unidades formadoras de colônia. Então, o raciocínio é muito semelhante. Vou ter uma velocidade intersticial, tá? Essa também tem uma analogia da velocidade intersticial com a velocidade livre da partícula, que a gente falou dela aqui, velocidade superficial do fluido, percolando leito livre de partículas, VS. Então, existe uma relação entre a velocidade intersticial e a velocidade superficial das partículas. Tá? Por que eu utilizo a velocidade intersticial? Tá? Porque ela vai ser utilizada no cálculo do meu número de Reynolds equivalente. O número de Reynolds equivalente
para ser aplicado aí na analogia para escoamento do fluido em regime laminar através de dutos, usando a equação de Hagen-Poiseuille, né? Onde ele vai dizer o seguinte, ó, a queda de pressão relacionada com a minha densidade é igual a 64 sobre o número de renos equivalente, vezes LD, que é comprimento do duto, vezes velocidade intersticial, ao quadrado, sobre 2 vezes o diâmetro hidráulico. Tá? Então, faço tudo aquilo para chegar nisso aqui. E isso aqui, essa equação de Hagen-Poiseuille, é análoga a essa equação aqui de Karman-Poiseuille. Com isso, a gente vai ter a seguinte relação. A queda de pressão para o escoamento do fluido em regime laminar através de um duto vai ser igual a 2 vezes a velocidade superficial da partícula vezes viscosidade do fluido vezes a área superficial da partícula ao quadrado vezes comprimento do duto ao quadrado vezes 1 menos porosidade do leito ao quadrado sobre porosidade do leito ao cubo vezes a altura do leito. Então, percebam que eu tenho características que são da partícula, área superficial, velocidade. Eu tenho características que são do fluido, como, por exemplo, a viscosidade, a densidade aqui. Eu tenho características que são do leito, e comprimento, e, consequentemente, comprimento do duto. Tá? Dúvidas? Tranquilo? Entendendo, né, como a gente falou antes, que essas características aqui, comprimento, eu tenho um comprimento, mas esse comprimento ele não é retilíneo. Eu não tenho uma tubulação como um tubo, um cano de PVC ou um duto, onde ele vai ter um comprimento tal, e aí eu tenho um acessório, uma curva, um joelho e tal. Lá no final eu tenho outra curva, como a gente vê isso em fenômenos, vai ver em projetos industriais. Eu não tenho isso. Eu tenho dutos que podem ter esse formato, parecendo uma cobrinha, como ele pode vir assim, volta para o outro lado, aí vai lá distante, volta, tem tortuosidades. Partindo do conceito de tortuosidade, a gente vai ter o seguinte, ó, o comprimento do meu duto vai ser igual a tortuosidade vezes a altura do leito. Ou seja, se eu tenho essa altura de leito, tá? E eu tenho uma tortuosidade tal que ele faz isso, isso. Se a tortuosidade for zero, o meu comprimento do duto é igual à altura do leito. Eu não tenho tortuosidade, é retinho aqui. Quanto mais tortuoso eu for, se eu for zigue-zagueando aqui, maior vai ser o meu comprimento. Né? Por quê? Porque cada vez que eu faço isso e volto, eu vou aumentando. É como se a gente pensar no nosso cérebro ou no nosso intestino, né? Ele tem um comprimento muito grande. Eu já ouvi falar até em... Não é o cérebro, é a pele que vai dar quilômetros. Mas o nosso intestino e o nosso cérebro são vários metros, né? Bem maior do que a nossa altura. Por que ele cabe aqui na nossa cabeça? Porque a gente tem a cabeça grande, ou no nosso intestino cabe aqui na barriga? Porque ele está nesse formato, ele é tortuoso, tá? Além de ser bem fino. Ou próprio os vasos que a gente tem, as veias, as artérias. Tem um comprimento muito grande porque ele vai tendo essas curvaturas. Então, ele não está restrito apenas à nossa altura. Tá? Então, o LD, ou comprimento do duto, vai ser igual a tortuosidade vezes a altura do leito.
Internet caiu aqui. Todo mundo já me escuta novamente? Sim, professor. Então, eu estava falando aqui da constante de cosene, né? Depois da tortuosidade. Constante cosene vai ser igual a 2 vezes tortuosidade ao quadrado. Então, partindo dessa equação que a gente mostrou, de Ragen-Poselli, para queda de pressão, trazendo os conceitos de tortuosidade, a gente tem a constante cosene, e aí a gente vai ter a equação de Kármán-Cosene ou Cosene-Kármán para explicar essa queda de pressão ao longo do comprimento. Então, eu posso dizer que a queda de pressão ao longo da altura do leito vai ser igual a constante de cosene vezes velocidade superficial da partícula escoando no leito livre, vezes viscosidade, vezes área ao quadrado superficial da partícula, vezes a relação entre 1 menos porosidade do leito ao quadrado sobre porosidade do leito ao cubo. Invertendo essa equação, a gente também pode calcular qual é a velocidade desenvolvida pela partícula, se a gente tiver o arraste das mesmas. Ok? Então, aqui é o resumo da equação de Kármán-Cosene. Tá? Tudo isso que a gente demonstrou aqui atrás são os cálculos das variáveis para a gente chegar naquilo lá. Então, percebam que eu preciso conhecer quem é a constante cosene. Para calcular a constante cosene, eu preciso conhecer tortuosidade. Tá? Tortuosidade vem dessa relação, comprimento do duto e altura do leito. Preciso conhecer quem é a velocidade superficial da minha partícula e a área superficial dessa partícula. A velocidade... cadê? Eu passei aqui. Tá. A velocidade do fluido percorrendo o leito livre partícula vem da relação de velocidade intersticial. Eu posso encontrar aqui. Posso calcular também o número de Reynolds, equivalente, que eu vou utilizar. Relação de diâmetro hidráulico. Tá? Então, calculo esses valores para chegar naquele meu valor final. Ainda posso ter essa relação de tortuosidade das velocidades através das seguintes relações. E aqui é apenas inversão de algumas equações que já estão apresentadas. Né? Apenas inversão dessas equações, posso ter isso aqui. Em termos de velocidade, né, do nível, em termos da constante, posso ter essa relação, sendo aqui o K0 o fator que depende da seção transversal do duto, ou uma condição inicial dessa constante que eu vou ter numa condição inicial do meu duto. E ela pode ser alterada ao longo do escoamento. De acordo com a vazão, de acordo com o tipo de partícula, se as partículas, por exemplo, são arrastadas, novos dutos são formados. Ao mesmo tempo, se as partículas se deslocam, elas não estão fixas, um duto pode ser formado e o outro pode ser fechado. Então, a gente tem essas variantes. Mas como eu mostrei antes para vocês, se a área ou se o volume do meu leito é X e o volume de partículas que está aqui dentro é Y, as partículas podem trocar de lugar, mas o volume de vazios vai continuar sendo o mesmo. Por quê? Desde que as partículas não saiam de dentro do meu leito. Elas trocam de lugar, eu posso ter uma mudança de posição, mas o volume vai ser volume do leito menos o volume das partículas. Deixa eu só alterar aqui uma coisinha, gente.
Todo mundo estava vendo a apresentação, porque aqui para mim não estava aparecendo a mensagem, mas eu não estava vendo a apresentação. Agora sim, né? Bom, acho que quando a internet caiu, deu algum errozinho aqui. Caiu de novo? Acho que aqui não caiu ainda não. Então, primeira diferença aqui, pessoal. Pronto. A luz tinha dado uma travada. Então, a gente termina a equação de Karman-Cossene, ressaltando para vocês que a equação de Karman-Cossene, como foi destacado, ela se aplica a regimes laminares, tá? Então, o número de Reynolds deve ser adequado a uma condição de laminar. A equação de Burke-Plummer já se aplica para escoamentos em regime turbulento. Então, percebam que quando vocês forem avaliar um problema, então, como a gente faz em fenômenos de transporte, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer, já que eu estou trabalhando com escoamento de fluido, é avaliar se esse regime é turbulento ou laminar. Se o meu regime é laminar, Karman-Cossene. Se o meu regime é turbulento, Burke-Plummer. Tá? A analogia aqui é muito semelhante, tá vendo? Da queda de pressão sobre densidade igual a 4F vezes comprimento do duto, vezes velocidade intersticial e diâmetro hidráulico. Então, as variáveis são semelhantes. Porém, a forma de calcular vai ser um pouquinho diferente. Né? Por quê? Porque eu já estou trabalhando em outro regime, e aí as constantes se alteram. Resumidamente, né, se a gente for avaliar aqui, destrinchando cada um desses termos, então, se eu troco aqui, quem é velocidade intersticial, velocidade superficial da partícula, diâmetro hidráulico, ou porosidade vezes comprimento do leito, eu vou aumentando essa minha equação. Tá? Até que eu chegue na relação aqui, por exemplo, ΔP sobre L, ou queda de pressão sobre a altura do leito, é igual a 3 vezes tortuosidade ao cubo, o meu F, que é o fator de atrito, fator de fricção, ρ, densidade do fluido, velocidade ao quadrado da partícula, diâmetro da esfera. Percebam que aí a gente já traz outra relação que a gente falou lá atrás. Eu tenho aqui diâmetro hidráulico, eu tenho diâmetro da esfera, e aí, tendo um diâmetro da esfera, eu estou considerando que a minha partícula é uma esfera. Como é que eu transformo a minha partícula em esfera? Pegando o meu conceito de diâmetro da partícula e de esfericidade. Tá? Por isso a gente passou esses conceitos lá atrás. Por que se utiliza a equação de Burke-Plummer com diâmetro de esfera? Porque ela foi feita, modelada, utilizando-se esferas. Tá? Ah, o meu não é esfera. Eu estou trabalhando com um arroz, um cilindro. Tudo bem, mas o arroz, o cilindro, ele tem esfericidade. Então, você precisa converter esse diâmetro dessa partícula, desse arroz, em um diâmetro de esfera. Tudo bem? A gente observar essas pequenas nuances, esses detalhes para não ter. E o resto é porosidade do leito. Tá? Se eu não estou esquecido, no livro ele tem um prolongamento, tem mais alguma seção sobre essa equação de Burke-Plummer. Deixa eu conferir aqui. Que são esses destrinchamentos dessas variáveis.
E eu não quis me adentrar muito nisso para não ficar muito longo aqui, como eu já expliquei para vocês, né? Ficar explicando a equação tintim por tintim, porque é apenas trabalhar na matemática. Não, pelo menos no livro aqui ela se resumiu até esse ponto. É a próxima equação que eu também tenho o mesmo conceito de diâmetro de esfera e ele pode ser aplicado. Tá? A equação de Ergun, um pesquisador indiano, que pode ser aplicado para escoamento laminar e turbulento. Deixa... Ergun é turco, eu falei indiano turco. Desculpa aí, falei errado. Tá. Okay. O que a gente vai ter? A equação de Ergun, ela também vai ter um formato muito semelhante ao apresentado anteriormente, né? Depende da velocidade da partícula e da porosidade do leito. E a gente percebe agora a presença de dois coeficientes, coeficiente alfa' e beta', que são coeficientes experimentais. Tá? Então, eles vão variar de acordo com o tipo de trabalho que a gente está, o tipo de partícula que a gente está fazendo e as características do leito. Teve um dos trabalhos, por exemplo, que citava isso, um dos artigos, vou abri-lo aqui, vocês, eu achei bem interessante, que era um artigo em espanhol. Posso até compartilhar em termos de curiosidade para vocês estudarem, sem ser cobrado, né? Não foi um artigo que eu quis. Eu gostaria de incluí-lo, mas para não ser injusto com ninguém, talvez os outros pegassem um artigo em português e apenas essa pessoa pegar em espanhol, eu não quis fazer isso. Mas observem que vou tentar abrir aqui. Pronto. Queda de pressão em leito fixo, né, o leito estacionário, de cubos de papa, que eu fui descobrir papa é batata, remolacha, beterraba e zanahoria, né, cenoura, considerando encogimento ou encolhimento. Então, queda de pressão em leito fixo de cubos de batata, beterraba e cenoura, considerando encolhimento. Percebam que aqui ele tem cubos, né? Ele padroniza uma espessura, 100 milímetros, para que você possa ter um padrão das partículas. Para quê? Para fazer uma modelagem. E aí a gente já viu que os cubos ele tem uma esfericidade. Tá? Aqui, ó. Percebo que essa equação é muito semelhante àquela de lá, né? Eu trabalho com baseada na combinação da equação de Cosen-Kármán para o fluxo na região viscosa e da equação de Burke-Plan para a região turbulenta. Então, a combinação dessas duas equações, ou seja, turbulento e laminar, é o que fez o Ergun. Não sei se está dando
trouxe um pincel aqui, mas percebo que eu vou ter um coeficiente que multiplica pela relação porosidade, 1 menos porosidade ao quadrado sobre porosidade ao cubo, mais outro coeficiente que multiplica por essa porosidade, né, a relação de porosidade aqui, vezes a velocidade e a velocidade ao quadrado. Então, se eu colocar aqui os 150 vezes viscosidade vezes L sobre gravidade, esfericidade, tudo isso aqui vai ser o meu coeficiente que lá o R1 chamou de alfa, e aqui vai ser beta. Tá? E aí ele fez isso para esses materiais. Aqui. Fica bem semelhante, ó. Modificação da equação de Ergun. Tá? Então, vou compartilhar com vocês esse artigo também, para vocês estudarem. É para terem ele como referência depois, que eu achei bem interessante. Para esse tipo de cálculo. Tá? Então, o que ele está avaliando? Ó, eu estou secando. Cada material, de acordo com as suas características, ele vai encolher de uma maneira diferente. Então, isso, como ele vai encolhendo para a secagem, o fluxo do ar quente vai ser diferente para cada um deles. Por quê? Porque se eles secam diferentes, eles vão formar dutos diferentes. Eles vão ter porosidades diferentes. Por isso, um acaba secando mais rápido que o outro. E o fluido vai ter uma menor queda de pressão, tá? Para um do que para o outro. Só para exemplificar para vocês esse tipo de situação. Então, aqui que eu demonstrei para vocês, a gente tem a equação de Ergun, tá? E com a equação de Ergun, a gente finaliza as equações que explicam a queda de pressão ao longo de leitos. A partir daqui, a gente teria os tipos de leito, tá? E aí a gente pode ter algumas equações, pode ter não, a gente tem algumas equações que se adequam a cada tipo de leito especificamente. Como aqui mesmo a gente falou que depende do constante cosênio, varia de acordo com o tipo de leito. Então, para cada tipo de leito, a equação própria já com seu coeficiente. Essa parte a gente vai ficar devendo, infelizmente, para poder demonstrar para vocês esse exemplo e até para vocês entenderem alguns pontos que estão nos artigos, tá? Aí eu passo agora esse exemplo, a gente finaliza ele, fica o espaço aberto para perguntas, tanto do assunto de hoje, quanto do assunto anterior, que é para vocês entregarem trabalho essa semana. Bom? Então, aqui o exemplo 6.12 do livro da Tadini, né? Vai dizer o seguinte, ó. As propriedades físicas de semente de maçã secas a 30 graus Celsius, então, como no artigo que mostrei agora, processo de secagem, operação de secagem. Tem um dos artigos também, que eu não lembro se foi de Tarini ou se foi para Jéssica, também é secagem, acho que é de secagem de tomate. Um conteúdo de umidade de 0,442 quilos por quilo, ou seja, 442 gramas de água para cada quilo de maçã, foram obtidas experimentalmente em laboratório. A densidade do leito de sementes foi de 706,9 quilos por metro cúbico, com densidade aparente de
1.232,7 quilos por metro cúbico e altura de 0,4 metros. O diâmetro médio da partícula foi determinado experimentalmente a partir de dados obtidos pela passagem das sementes entre duas peneiras de aberturas consecutivas, sendo seu valor igual a 7,253 milímetros, com peneiramento. A densidade do ar de secagem a 30 graus Celsius é de 1,167 kg por metro cúbico e a viscosidade é 1,988 vezes 10 a menos 5 pascal vezes segundo. As condições estudadas foram, primeiro caso, perda de carga igual a 998,8 pascal, exercida com velocidade de 0,922. E no segundo caso, uma perda de carga de 1.217,8 pascal, sendo uma velocidade de 1,027. A gente percebe a relação entre perda de carga e velocidade. Quanto maior a perda de carga, maior foi a velocidade. Quanto maior foi a velocidade, maior a perda de carga. Pede-se para determinar a esfericidade efetiva de semente de maçã da variedade Gala nas condições descritas anteriormente. Então, o que se fez? Ele estava secando, né? No experimento, sendo feita a secagem, se avaliou a perda de carga com a velocidade, na situação 1, e depois a perda de carga com outra velocidade. Através desses dois dados, você precisa fazer uma correlação para determinar a esfericidade dessas sementes. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, vai ser aplicado nos dois casos, né? Porosidade do leito. Porosidade do leito, ele vai depender da densidade da partícula e da densidade aparente, né? Ou densidade do leito. Por quê? Aqui que eu falei, ó, o que não é leito é partícula. E o que não é leito e partícula, ou o que não é partícula, dentro do leito, o que não é partícula é espaço vazio. E a relação de espaços vazios é que a gente chama de porosidade. Então, 1 menos a relação entre as densidades vai dar 0,427. Então, essa é a minha porosidade do leito. Licença, professor. Sim. Sim. Passou agora para mim. Eu acho que está demorando para passar o slide, mas acabou de entrar agora. Tudo bem. Você quer que eu repita alguma coisa? Não. É que se eu já tinha começado, aí eu não estava vendo só o iniciado. Agora tranquilo. Já Então, a gente tem aqui a porosidade, né? Que é essa relação, como eu falei, ser 1 menos a relação das densidades. Então, eu tenho um aqui aparente, que ela considera todo o leito, e a outra considera apenas as partículas. O que não é partícula vai ser espaço vazio, então, resultando nessa minha porosidade. Perceba que aqui eu estou utilizando a equação de Ergun. Por que eu estou calculando a equação de Ergun? Porque eu ainda não tenho o diâmetro equivalente. Eu não tendo o diâmetro equivalente, né? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Eu não tendo nenhum diâmetro, vou aguardar um pouquinho aqui. Está demorando para todo mundo, viu, Jéssica? É só para você não. Vi aqui que o outro ali está demorando. Eu não tendo o diâmetro equivalente, eu não consigo calcular o diâmetro hidráulico e, consequentemente, calcular o número de Reynolds. Tá? Então, percebam que eu preciso ter um número de Reynolds para saber se o meu escoamento é laminar ou se é turbulento. Como eu não tenho como calculá-lo ainda, o ideal, em toda situação, né, é que eu tenha a equação, que eu utilize a equação de Ergun, que ela é independente do tipo de regime. Mas eu preciso de dados experimentais, que foi esse o caso. Então, tendo os dados experimentais,
Aqui já é a equação de Ergun para além do que foi apresentado aqui. Eu já tenho um coeficiente alfa, já tenho um coeficiente beta, que foi obtido experimentalmente aqui pelo essa, na verdade, vai ser considerada a equação de Ergun. Me desculpem, tá? Essa aqui é a base dela, é a combinação das duas equações anteriores, mas a equação de Ergun realmente será essa, tá? Já com os coeficientes que foram calculados e eles se adequam à maioria dos experimentos. Então, aqui eu vou ter um diâmetro equivalente, que é a própria relação lá que foi mostrado no artigo que eu apresentei. E utilizando ela e os dados que foram dados, eu posso calcular o diâmetro equivalente. Isso é a minha única incógnita. Por quê? Porque eu sei quem é a queda de pressão, sei quem é a altura do leito, sei quem é a viscosidade, sei quem é a porosidade e sei quem é a minha velocidade, né? Então, ele dá uma velocidade, no caso 1, com uma queda de pressão, no caso 1, com 0,922, para a queda de pressão 998,8. Aqui é a minha viscosidade, a porosidade foi calculada aqui, e eu tenho a densidade aqui de... cadê a minha densidade? 1,167, que é a densidade do ar. Isso mesmo. Isso, 1,167. Só explicando, tá, gente? Como era uma equação muito longa aqui, essa aqui é a continuação da parte de cima. Com mais 3 pontinhos. E aqui é a continuação dela. Percebam que vai ficar como incógnita o meu diâmetro equivalente. Então, tendo essa relação inicial, vai me sobrar esses valores. Com esses valores aqui, eu tenho uma equação de segundo grau, né? Eu tenho A vezes x ao quadrado, menos bx, menos c. Através lá de uma equação de Bhaskara, que vocês já estão cansados de fazer isso, você calcula o diâmetro equivalente. Então, como todos os dados anteriores aqui foram dados em metros, nós vamos achar um resultado em metros. Um diâmetro equivalente 0,00059,5904 metros, ou 5,904 milímetros. Bem? Esse é o meu diâmetro equivalente. Então, a semente de maçã terá um diâmetro equivalente de 5,904 para as condições que foram apresentadas inicialmente. Queda de pressão de 998,8 e velocidade 0,922. O mesmo raciocínio se utiliza para calcular na segunda condição. Utilizando a mesma relação, fazendo substituição apenas da queda de pressão, que está aqui. Vou aguardar aqui atualizar a tela ali. Mudou a tela para alguém? Para mim aqui não mudou ainda. Pronto, agora foi. Na segunda condição, tá? O mesmo cálculo, com a diferença que eu vou ter uma nova queda de pressão, 1.217,8, e uma outra velocidade, 1,027. Faço o mesmo estilo de cálculo, chego numa mesma relação, equação de segundo grau, calculo as raízes dessa equação
e a raiz positiva vai ser o meu diâmetro equivalente. Meu diâmetro equivalente será mudou. Pronto. Meu diâmetro equivalente será 0,005923 metros, ou 5,923 milímetros. Então, percebam que os resultados são coerentes. Por quê? Eu calculei numa condição 1, com uma queda de pressão atrelada a uma velocidade. Eu calculei numa condição 2, com outra queda de pressão atrelada a uma outra velocidade. E o diâmetro equivalente permaneceu muito semelhante, 5,9 milímetros, né? Ou 0,0059. Por quê? Porque a partícula não se alterou, é a mesma. Ela permanece com o mesmo diâmetro. Significa que, se houvesse uma diferença muito grande, ou o meu cálculo foi feito de maneira errada, os meus dados experimentais estão errados. Eles têm que dar semelhantes porque a partícula não foi alterada. Ela é a mesma, ela tem o mesmo diâmetro. Então, sendo que os resultados são semelhantes, foram coerentes, eu posso calcular um diâmetro médio para saber, ó, nessa condição e nessa condição são muito semelhantes, qual o valor médio? Eu não posso afirmar que o maior ou o menor é o valor real. O valor médio, ou utilizando do valor médio de diâmetro equivalente, eu calculo a esfericidade. Tá? Então, tenho o meu diâmetro equivalente, tenho o diâmetro da partícula. De onde vem esse diâmetro da partícula? O diâmetro da partícula está aqui, foi obtido a partir da relação de peneiramento, 7,253. Então, eu tenho um diâmetro aqui, que é o lá do meu peneiramento. Só que eu sei que não é uma esfera. Se fosse uma esfera, seria esse diâmetro. Tá? Ou, ali é um diâmetro onde não passa nenhuma partícula. Não deveria passar se fosse uma esfera. Mas, experimentalmente, o meu diâmetro equivale a 5,91. Então, quem é a minha esfericidade? 0,815. Na verdade, vou corrigir aqui a minha fala, o diâmetro da partícula é de 7,253, ou seja, se eu tiver qualquer espaço ou uma abertura menor do que isso, menor do que 7,253, a minha semente não vai passar. Por quê? Porque a semente é maior do que isso. Porém, os meus resultados de secagem apontam para uma partícula de 5,914. Mas ele considera que seria uma partícula esférica, já que a equação de Ergun ela é calculada a partir da de Burke-Plummer e ela tem a relação de diâmetro da esfera. Então, se fosse uma esfera, seria com esse diâmetro. Tá? Observando-se a relação experimental. Então, o que eu posso dizer é que eu tenho um diâmetro da partícula de 7,253 com uma esfericidade de 0,815. Ou seja, ele vai ter um diâmetro equivalente a uma esfera de 5,914, como diâmetro médio. Tudo bem? Então, a gente encerra o conteúdo aqui. Qualquer dúvida, novamente, fica para vocês questionarem, tanto pelo nosso grupo quanto pelo sala de aula. E aí pode me acionar a qualquer momento, sempre que eu puder, vou esclarecer as dúvidas para vocês, tá bom? Vou encerrar a nossa gravação agora
E aí a gente abre para dúvidas, tá bem? Então, pessoal, muito obrigado. O Fernando soltou